A SEAT faz 75 anos e o melhor presente está guardado para ti. Oferecemos a carta de condução categoria B na compra de qualquer modelo SEAT. Junta-te à nossa celebração e agarra o teu presente com as duas mãos. Bem-vindo à SEAT. Promoção válida para viaturas novas até ao final do ano. Descobre tudo num concessionário ou em seat.pt. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Faz sentido ter apenas bombeiros profissionais? Não é só o comando. É preciso termos uma carreira para os bombeiros, um estatuto remuneratório, ter um estatuto social dos bombeiros. António Nunes é o presidente da Liga de Bombeiros e nestas declarações, à saída de uma audiência com o Presidente da República em Belém, pede um comando único para esta força. O tema bombeiros deverá, de resto, esta semana merecer nova atenção por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. António Nunes defende uma reestruturação dos bombeiros que hoje se dividem de forma muito simplista entre profissionais e voluntários. Mas será que faria sentido um corpo único e profissional de bombeiros? É sobre isto que vou conversar com João Paulo Godinho, jornalista do Observador. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia de segunda-feira, 25 de agosto. Bem-vindo, João. Muito obrigado, Ricardo. João, nesta altura, e para entendermos isto também um bocadinho melhor, há bombeiros voluntários, há bombeiros profissionais, isto se calhar de uma forma muito simplista. Os profissionais estão onde? Sim, nós temos bombeiros voluntários, temos bombeiros profissionais e temos os bombeiros sapadores. Estes últimos são também bombeiros profissionais, mas estes estão vinculados às maiores autarquias do país. Tipo Lisboa, Porto, Braga, Sintra, Coimbra. Sim, por aí. Por outro lado, a grande maioria dos bombeiros portugueses estão integrados nas associações humanitárias. Segundo a Liga dos Bombeiros Portugueses, haverá atualmente cerca de 28 mil bombeiros voluntários. No entanto, entre estes há também 12 mil que são bombeiros profissionais. A diferença em relação aos sapadores é que estes bombeiros profissionais têm contrato de trabalho com as respectivas associações humanitárias em que estão integrados. Ok, então só para ver se eu percebi isto bem. Portanto, destes 28 mil, 12 mil terão contratos com os... espero não me estar aqui a enganar, mas, por exemplo, os lisbonenses que serão bombeiros voluntários ou os bombeiros voluntários de São Pedro de Sintra. Bom, espero não estar aqui a falhar nas corporações. Com as associações humanitárias, seja de Pinhel, seja de Castanheira, do Ribatejo, se houver, é com essas associações que estão contratados. Ok. E depois há os sapadores, que são aqueles bombeiros profissionais que nós vemos atuar sobretudo em Lisboa, em meios mais urbanos. Sim, são vinculados às principais autarquias do país. É sobretudo em Lisboa e no Porto, são aqueles onde vemos diariamente a ocorrerem às diferentes emergências. Mas eu tinha, se calhar, esta ideia um pouco romântica que os voluntários eram assim mesmo voluntários. Também há, não é? Também há, sim, é verdade. Mas as funções dos bombeiros voluntários, são amplas. Nós agora é que só vemos no combate aos incêndios. Claro, ao transporte doentes, essas coisas. Exatamente. Todas. Então explica-me lá como é que funciona. Exatamente. É que as funções dos bombeiros voluntários não se resumem apenas ao combate dos incêndios. É claro que nesta altura do ano é só nisto que nós pensamos, ao ver as imagens das chamas que têm assoado sobretudo o interior norte e centro do país. No entanto, ao abrigo do Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais, o DECIR, os bombeiros recebem um valor diário de 75 euros. Creio que este é o valor de 2025, é um valor que subiu face ao ano anterior. No fundo é uma compensação, porque alguns deles tiram férias nesta altura para poder estar ao serviço das corporações. Não é? Exato, e este valor de 75 euros, vamos fazer um valor hora, são disponibilidades 24 horas, será 3 euros e qualquer coisa. 3 euros e qualquer coisa por hora. Sim. E depois, fora deste DECIR, há de facto, para estes bombeiros voluntários, também compensações a determinadas missões, como seja o transporte de doentes, isso é pago à parte,
e também valores pontuais que são pagos pela presença dos bombeiros em eventos que são organizados e que é preciso ter sempre algum tipo de mobilização. Por exemplo, num concerto ou numa festa, tem de haver sempre presença obrigatória de bombeiros, não é? Exatamente. Esses eventos são pagos, são compensados os bombeiros que estão presentes nesses eventos. São uma espécie de gratificados como na PSP, não é? Mais ou menos. Diria que sim, que é uma boa comparação. Sim. E, de facto, estas compensações não é fácil determinar os montantes que um bombeiro voluntário pode receber e nem sequer no caso dos bombeiros profissionais. Se nos eventos nós sabemos que isto é muito variável, depende do que é que estão a pagar àquela corporação, mesmo para os bombeiros profissionais, apesar de existir uma carreira para estes elementos, não existe um estatuto remuneratório, pelo que pode haver grandes assimetrias de remuneração, por exemplo, entre dois comandantes de associações distintas. O comandante da Associação dos Bombeiros Voluntários, sei lá, de Sacavém, pode receber 2.000 e o outro comandante de uma outra associação de bombeiros voluntários pode receber mais ou pode receber menos. Sim, é de facto essa dificuldade porque cada associação é uma entidade distinta. E claro, já estavas aí a referir isso, neste tempo de verão, de incêndios, em que há o tal dispositivo especial, são todos chamados ao esforço de combate a incêndios, é isso? Certo. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil é que coordena a resposta operacional dos meios, embora também é preciso ver que a grande maioria das ocorrências no país acabam por ser de pequena ou média dimensão. O problema são as grandes que temos visto nos últimos dias e que é mais difícil de coordenar os meios. Quando estes incêndios não são eliminados logo nos primeiros 90 minutos, logo o ataque inicial, e ganham dimensões enormes. É aquela janela de oportunidade fundamental nos Exatamente. Porque a grande maioria das ocorrências de pequena e média dimensão são controladas e asseguradas pelos bombeiros locais. Quando se passa essa fasquia e entra-se num incêndio de grande dimensão, como temos visto com o incêndio de Arganil, que provavelmente será o maior incêndio de sempre do país, com 60 mil hectares, aí é que nós vemos, nas grandes ocorrências, a intervenção da Proteção Civil e as dificuldades de coordenação que temos visto e de disponibilização dos meios necessários para o combate aos incêndios. E já regressamos à conversa com o João Paulo Godinho, jornalista do Observador, e no meio disto tudo, afinal, faz ou não sentido um corpo único de bombeiros em Portugal, um corpo com um comando único e mais profissional? A SEAT faz 75 anos e o melhor presente está guardado para ti. Oferecemos a carta de condução categoria B na compra de qualquer modelo SEAT. Junta-te à nossa celebração e agarra o teu presente com as duas mãos. Bem-vindo à SEAT. Promoção válida para viaturas novas até ao final do ano. Descobre tudo num concessionário ou em seat.pt. Esta é a história do ano em que 2 grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e uma execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. Era um grupo de polícias com uma grande formação especial para atacar a força de terrorismos praticados em autocarros, aviões, veículos, casas. Episódio 5. A primeira missão da Superpolícia. 1983, Portugal à queima-roupa. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Vitória Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com João Paulo Godinho, jornalista do Observador. João, como em muitas coisas na vida, a doutrina divide-se. Há quem defenda uma coisa, há quem defenda outra. Vamos tentar perceber os prós ou os porquês desta ideia de um corpo único de bombeiros profissionais. Quais seriam as vantagens de avançar para este modelo? Julgo que mais do que o corpo único de bombeiros, a grande reivindicação neste momento é este comando único, o tal Comando Nacional de Bombeiros, que a Liga dos Bombeiros Portugueses tem reivindicado sob o objetivo de ganhar maior autonomia face à proteção civil e que foi a ideia, aliás, que o Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses falou em Belém. Que ouvimos no arranque deste episódio. Exatamente. Foi esta última reunião com o Presidente onde voltou a reiterar
a necessidade desse tal Comando Nacional de Bombeiros. Mas quais são as razões para isso? O grande princípio para António Nunes, a grande defesa que ele faz, é que isso daria uma maior autonomia aos bombeiros para decidir como é que iria coordenar a operacionalização de meios no combate às chamas. Para, em vez de estarem os bombeiros sob a alçada da Proteção Civil, ganhavam essa autonomia de gestão de meios e de distribuição dos elementos, não é só os profissionais, dos elementos para o teatro de operações, que é uma expressão que gostam muito. Deixa-me pensar aqui um bocadinho nos contras dessa ideia, porque quando estamos no terreno e percebemos como tudo se tenta articular, temos bombeiros, temos INEM, temos GNR, enfim, temos as autarquias, temos várias forças no terreno a trabalhar em simultâneo. Isso pode ser um dos contras dessa proposta, porque no fundo temos uma estrutura que é a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que tenta coordenar todas estas pessoas, não é? Sim, esse é um ponto de facto muito importante e que é preciso esclarecer. Porque, de facto, nós temos esta entidade supra, que é a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que, para a resposta a estas emergências, a estas ocorrências, tem de facto essa capacidade de ordenar, de comandar diferentes entidades sob a sua alçada. Se dermos essa autonomia aos bombeiros, quem é que vai dizer depois à GNR e à PSP ou aos próprios elementos da Proteção Civil, que também têm os seus elementos, naturalmente? São os bombeiros que passam a dar essas ordens? Importa um bocadinho perceber. Mas depois há outros contras, quais? Diria talvez mais potenciais, contras mais burocráticos, talvez, que é como é que se iria operacionalizar um comando único nacional sobre entidades que são, na sua essência, privadas. As associações humanitárias de bombeiros, apesar do seu serviço de natureza pública, são entidades privadas e têm grandes diferenças entre elas. E depois seria preciso perceber como é que se distribuiriam os meios pelo território nacional, qual a análise de risco que comportaria para cada região, porque se calhar a região do interior norte e centro tem exigências de meios diferentes daqueles que são para o Alentejo ou para o Algarve. E seria também importante perceber, por exemplo, quem é que teria a última palavra sobre a disponibilização dos meios técnicos, nomeadamente aéreos, que são sempre os mais dispendiosos e mais difíceis de obter, ainda mais nesta altura do ano. Obviamente que isto também traria custos. Há algum cálculo sobre se isto iria permitir poupar dinheiro, se a fasquia seria a mesma ou se iria custar mais? Essa é a questão do $1 milhão, como se costuma dizer. Não é, na verdade, só $1 milhão, mas infelizmente não há, por agora, uma solução, um valor afixado para esse paradigma. O Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses aponta para poucos milhões de euros no investimento inicial, 1, 2, 3 milhões, não especifica, mas refere que esse custo não seria significativo, pois uma mudança para um comando nacional seria acompanhada de uma redução de estruturas e chefias subregionais e que estão também integradas na Proteção Civil. E se isso fosse, vamos lá pensar, se isso fosse acompanhado pela profissionalização, tal seria suportado também pelo Estado, quer fosse o Estado Central, quer fosse municípios, sendo certo que o orçamento não pode esticar de forma ilimitada. E também nós já tivemos um Serviço Nacional de Bombeiros no passado e, de alguma forma, acabou por se entender que essa solução não foi a melhor. Isto também, obviamente, obrigaria a uma mudança na política, ou seja, há partidos disponíveis para apoiar esta proposta? Bom, essa é uma questão difícil de perceber. É um facto que aquilo que tem sido referido é que o programa de governo tinha, de alguma forma, uma abertura para discutir o modelo, o sistema de resposta a estas situações. A questão é que, neste momento, corremos o risco de estar a responder em cima do problema. Claro. Ou seja, estamos a legislar por causa da situação em que se perdeu o controle no combate às chamas deste ano. E ir, eventualmente, a reboque de uma alteração. A Proteção Civil e os bombeiros têm sofrido N alterações ao longo das últimas 2 décadas. Faz sentido uma reversão total do sistema nesta altura? É este o problema deste ano que justifica um caminho
dessa natureza? Ou tem de haver, se calhar, uma perspectiva de maior capacitação, maior profissionalização destes elementos, maior formação, no fundo, enriquecendo, se calhar, o modelo atual? Se há partidos disponíveis para isso, eu julgo que sim, isso sim. Agora, partidos disponíveis para uma reversão total poderão estar aqui a ir atrás apenas do problema do momento. Obrigado, João. Muito obrigado, Ricardo. João Paulo Godinho é jornalista do Observador. Ficam ainda algumas notas para esta sexta-feira. Arranca a Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide, com oradores como, por exemplo, Paulo Portas, Durão Barroso, Isabel Vaz ou Margarida Rebelo Pinto, entre outros. No desporto, esta semana, o Benfica traz para o Estádio da Luz a decisão de entrar ou não na Liga dos Campeões. Joga-se a segunda mão do play-off de acesso à Liga Milionária na quarta-feira, às 8 da noite, frente ao Fenerbahçe da Turquia. E no ciclismo, vamos estar na primeira semana da Volta à Espanha, uma das grandes provas do ano no ciclismo. Na sexta-feira está prevista a divulgação da taxa da inflação. É a primeira leitura do mês de agosto e esta é importante porque é fundamental para apurar a atualização das rendas para 2026. E como estamos em agosto, cá está o nosso novo clássico, sugestões de festas e romarias, e esta segunda-feira encerram as festas em honra de Nossa Senhora da Nazaré, na Praia da Aguda, Arcozelo, Vila Nova de Gaia, e a cabeça de cartaz para encerrar estas festas de Nossa Senhora da Nazaré é Cláudia Nayara. Esta foi a história do dia, a sonoplastia da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã e boas férias. A SEAT faz 75 anos e o melhor presente está guardado para ti. Oferecemos a carta de condução categoria B na compra de qualquer modelo SEAT. Junta-te à nossa celebração e agarra o teu presente com as duas mãos. Bem-vindo à SEAT. Promoção válida para viaturas novas até ao final do ano. Descobre tudo num concessionário ou em seat.pt.